Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Ágil nas Trincheiras, que é um programa onde a gente entrevista um profissional que está colocando gestão ágil no seu dia a dia dos seus projetos. E eu sou o Denison Vieira, junto comigo está a Duda Lima e o Denis Pedro, e a gente vai entrevistar o Leandro Lara. Fala aí, galera! Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje estamos aqui com mais um convidado para o nosso Ágil nas Trincheiras, Leandro Lara. Ele é Scrum Master, é Design Engineer, e eu vou deixar aí a fala agora para ele. Pode se apresentar para a galera, Leandro, contar um pouquinho da sua carreira, fica à vontade. Olá, pessoal. Bom, você já falou a minha posição atual. Eu estou no ramo, na indústria automobilística desde 2003, né? E aos 10 anos atrás eu entrei nessa empresa que eu estou atual, e desde então eu atuo no departamento de Powertrain Engineering, né? E na função de design. E a partir de 2019, mais ou menos, eu comecei a atuar como Scrum Master, né? Então... que bacana. Desde 2019, então você já está como Scrum Master, né? Isso. A gente atua com Kanban desde 2013, né? Porém, os métodos ágeis a gente começou a incorporar oficialmente no nosso departamento a partir de 2019, mais ou menos. Daí eu peguei essa função. Então já tem 2 anos de experiência já. Já, claro. Uhum. Boa. E foi aí o teu primeiro contato com métodos ágeis? Como que você conheceu? Onde que apareceu aí na sua vida? Então, engraçado, né? A gente trabalhava já há um tempo já com a gestão de como se fosse o Kanban, né? E até então não conhecia os métodos ágeis, né? Então, de certa forma, já trabalhava um pouco dessa maneira, seguindo alguns princípios. Porém, depois de um certo tempo que a gente começou, meio que foi uma cultura que a gente começou a implementar no departamento, na companhia, e desde então eu falei, poxa, que negócio é esse de ágil, né? E pela minha surpresa a gente já tinha um pouco dessa conduta, né? Então foi algo bem tranquilo, assim, esse step para começar a implementação, né? Então daí começamos com o Scrum, né? Metodologia Scrum, e daí que eu tive que correr atrás, aprender um pouco mais qual que era a diferença de um para o outro, quais eram os players, a cultura, as regras, os eventos, né? E então foi bem assim, tive que correr atrás mesmo, YouTube lá tal, e chegou um determinado período que, com a experiência, a gente vai enfrentando dificuldades, barreiras, etc. E daí surgiu essa necessidade de correr atrás de novas formas de trabalho, de conceitos, ver como que as outras empresas, as outras pessoas estão aplicando, né? Legal. E deixa eu perguntar, Leandro, qual que é a tua área profissional mesmo? Você é formado em quê? Sim, eu sou engenheiro mecânico, né? Engenheiro Hoje mecânico. Trabalho na Powertrain Engineer, na empresa Volvo, e dentro ali no departamento de design e simulação. Que bacana. Não tem nada a ver com TI, então. Não, olha que engraçado, com hardware mesmo. Isso é interessante, Leandro, porque a galera, né, da nossa audiência, a maior parte do pessoal que está ouvindo a gente, ou assistindo a gente no YouTube, não é de TI mesmo, né? E tem um estigma, né, de que no mercado, né, de muita gente, né, acredita nesse mito, acha, não, gestão ágil é coisa de TI, Scrum é coisa de TI, até porque nasceu na TI, né, esses métodos, então tem muito exemplo de TI, mas você é uma prova de que gestão ágil não é só para TI, né? O que você pode contar aí para a galera que acha que gestão ágil é coisa de TI? Que precisa ir para TI para ter uma carreira utilizando gestão ágil, não precisa, né? Conta aí para a galera, Leandro. Definitivamente não. Claro que o primeiro impacto com o Scrum foi um pouco, meu Deus, como implementar isso, né, com hardware e outras coisas, né? E pela nossa surpresa, não é tão difícil assim. É claro que precisam existir algumas adaptações, né? E isso que é o bacana, você vai adaptando a rotina do time, a rotina dos eventos que acontecem, isso que se torna a maestria do evento, né? E engraçado, porque a cultura enraizou tanto, né, que hoje tudo que eu faço eu tento
usar esses conceitos, né? Engraçado, agora na pandemia, até em casa, a gente e minha esposa, a gente acaba implementando alguns conceitos, um pouco de Kanban, não tanto de Scrum, mas Bacana, porque é para a vida, né? a gente acaba absorvendo para a vida, né? Uma cultura. E não só falando de Scrum também, né? O que eu aprendi lá no Portal Ágil também, algumas coisas de OKRs, né? E outros conceitos, enfim, a gente acaba vendo a aplicação no dia a dia, né? Legal. Sim. E, Leandro, você falou que vocês começaram a implantar aí, teve que fazer algumas adaptações. Conta um pouco pra gente como que foi essa implantação, quais obstáculos que você teve aí numa área de engenharia, né? Às vezes tem muita Certeza que gente você teve obstáculo. com certeza teve vários obstáculos aí. Conta um pouco Ou pra gente como que foi. resistência do pessoal, né? Não sei se é empresa tradicional, gestão tradicional. Sim, o primeiro é você conseguir quebrar uma atividade, né? Você tem lá um long lead time de desenvolvimento de uma atividade e você conseguir quebrar em entregas, né? Isso é um grande desafio, assim, você está acostumado com uma cultura de ficar um bom tempo desenvolvendo, fazendo cada etapa como que eu posso dizer, uma coisa acontecendo depois da outra, né? Tem um nome para isso, eu esqueci. Então, Cascata, né? Cascata, isso. Então, a gente sair dessa cultura e começar a quebrar atividades em pequenas entregas, isso foi um desafio, assim, até não vou dizer resistência, vou falar um pouco do nosso time, da minha cultura, né? Não posso abrir tanto, assim, a parte da empresa, mas esse É normal foi um ter essa grande mudança de desafio, cultura, assim, né, Leandro? Os caras passaram anos trabalhando com grandes cronogramas, né? Aquelas previsões de planejamento. Chega o Leandro Lara lá e fala, não, agora nós vamos ter os sprints aqui, né? É normal, assim, ter esse choque cultural. Claro, deixando claro que não fui eu que implementei, né? Foi uma cultura que começou a mudar no departamento e eu fui um dos Scrum Master da grande engenharia. Muito bom. Mas com certeza no nosso time foi... Mas aí tem um ponto interessante, ô Leandro. Eu não sabia disso, né? Então, a tua empresa não é TI, né? É uma área de engenharia que já estava colocando gestão ágil, já estava implementando gestão ágil, e surgiu uma oportunidade dentro da sua área, né? E você, já conhecendo, já está estudando, você acabou sendo o Scrum Master da posição, né? Então, eu acho isso bacana, porque essa é uma outra dúvida que muita gente manda pra gente, porque o pessoal vê, não sei se você já pesquisou vaga de Scrum Master, a maioria das vagas são para empresas de TI, né? E aí o pessoal pensa, pô, então é só para TI? Se eu vou estudar Scrum Master só para trabalhar com TI? Não foi o que aconteceu contigo, né? Não, e realmente boa parte dos outros Scrum Master, todos são dessa área da mecânica, né? Engenheiros normais, da área de hardware, digamos assim. E a gente trabalha em cooperação com o pessoal de TI, o pessoal de software, né? Então, acaba tendo uma sinergia e hoje dá para se dizer que estamos bem adaptados, assim, né? Então, realmente é algo que dá para implementar em todas as áreas, mas eu vejo, assim, que um dos fatores fundamentais foi estar aberto, né, à mudança e também adaptar para cada área, né? Por exemplo, não fazer uma implementação tão rígida, tão rigorosa, mas foi importante também a gente ser um pouco mais flexível, né? Sim. Bacana. E você não é só Scrum Master, né? Você manteve suas outras atividades, suas outras ações e também é Scrum Master. Isso. Eu também faço parte do Development Team, digamos assim. Mas sim, eu continuo a outra função e o nosso time de Scrum são 3 grupos, né? É o design, o arquiteto de geometrias e o pessoal de simulação. E eu ainda faço parte do time de design, né? Então vocês têm um Scrum Master para cada uma das áreas? Não, eu sou dos 3, né? Desses dos 3 três, grupos. entendi. São poucas pessoas, somos em 6 no total. Então, consigo atuar nas 3 funções ali. E você pegou essa transição, Leandro, de
trabalhar com métodos tradicionais, cascata, para os métodos ágeis. Depois de ter pego isso, você notou benefícios ou melhorias de ter, assim, a percepção de que seus projetos estavam melhor organizados? Alguma percepção que você teve de ganho de produtividade, alguma coisa assim? Sim, sim. A primeira benefício, assim, que eu pude ver foram as pequenas entregas e, assim, aquele senso de, digamos, que você está realmente terminando algo, né? Então, em pequenos slots de tempo, que são as sprints, a gente realmente via alguma feature, alguma coisa sendo testada, né? Ao invés de esperar tanto tempo, assim, para ver o resultado, para ver a validação daquilo, né? Então, isso foi uma das coisas que a gente viu bem rápido, assim, e também, ou seja, essas entregas, assim, em pequenos espaços de tempo, entregas testáveis, né? Uhum. Que antes talvez demoravam um pouco mais, e também essa organização das atividades. Por exemplo, às vezes você tem um problema grande, e fica um tempão lá tentando resolver, fazendo root cause analysis e tal, e ali você acaba quebrando em pequenas entregas e você trabalha de uma forma mais focada. Isso é outro benefício que eu pude visualizar, Denis. Que legal, cara. E na sua equipe, quais benefícios que você viu ali no geral, na galera trabalhando, tanto para você mesmo no seu dia de trabalho, na interação entre as pessoas? O bacana, assim, que as pessoas conseguiram, o fato de dividir, assim, nas sprints, né, nós dividimos em 3 sprints, que ela trabalha com mais foco ali, né, sem precisar se preocupar com algumas outras atividades que não estão no backlog, né, ou naquele período. Então, é a tranquilidade das pessoas realmente estarem focados naquela atividade, um senso de dever cumprido, assim, né, que, poxa, eu realmente estou entregando algo, vejo que o time fica um pouco mais feliz com essa entrega, e também ficou mais difícil, assim, como é que eu posso dizer, ficou mais difícil de ter ruídos, assim, de ter... Melhorou a comunicação. Como que é? Melhorou a comunicação da galera. A comunicação, exatamente. Isso melhorou absolutamente, assim, no time, né? E, Leandro, de resultado, assim, mais palpável, que você fale, estamos fazendo os projetos mais rápido, ou estamos tendo menos erro, alguma coisa, assim, bem... que seja um exemplo, por exemplo, de resultado que vocês tiveram depois de apresentar métodos ágeis. Apresentar não, ou aplicar métodos ágeis. Sim. Tem que cuidar um pouco de não abrir tanto, assim, os projetos. Não, sim, não, claro. Alguns projetos, algumas coisas que aparecem muito rápido, assim, com uma carga muito alta necessária para entregar, a gente conseguiu agir em um tempo bem rápido, assim, até por toda essa cultura. Então, a partir da hora que, então tá, vamos acelerar essa entrega, esse projeto, essa resolução desse problema. Então, adotar o método ágil, por exemplo, cada um conhecendo a sua função, sabendo que a cada tantas sprints vai ter um teste. Então, eu não sei te dizer em percentual, mas tivemos vários exemplos de pequenos projetos que foram realmente acelerados, assim, né? A gente conseguiu responder com uma qualidade que antes não seria possível, a gente teria que postergar isso. E também a quantidade de trabalhos que a gente hoje consegue pegar, né? Por exemplo, só usando o conceito de ter um pool onde eu consigo pegar as atividades e fazer, onde o time de desenvolvimento ali tem as capacidades semelhantes, então posso dizer que também a produtividade aumentou bastante, né? Legal. Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta para o Leandro. Você é o Scrum Master, né, desses times. A pergunta que eu tenho para fazer, você recebeu essa oportunidade de ser o Scrum Master depois que você já estava estudando, ou você caiu a oportunidade no seu colo, né, ou caiu ali a responsabilidade e você teve que correr atrás para se atualizar? Qual que foi a ordem aí?
Foi antes, Denilson, cara, e que engraçado, né? Eu já, desde 2013, a gente trabalhava nesse conceito de Kanban, né? Então a gente tinha as atividades, o fazer, fazendo e concluído. Então, acho que talvez por estar mais tempo trabalhando no time ali, já ser um pouco mais sênior, e conhecer todo o processo, todas as atividades que todos fazem, quando a empresa adotou essa cultura de gestão, métodos ágeis, acabou caindo no meu colo, né? Eu tive que, não só eu, como outros Scrum Masters tiveram que correr atrás, claro que a empresa nos ajudou com alguns treinamentos, mas a gente teve que correr atrás bastante, né? Ah, bacana, bacana. E você tinha experiência já como gestor, como líder, antes ou não? Ou foi com... Eu tive, assim, outras experiências, desde 2015, assim, eu trabalho com ajuda num evento da SAE, o Fórum de Tecnologias Diesel, né? E por 2 anos consecutivos eu tive a oportunidade de coordenar um time lá de organização. Eu também trabalhei 2 anos como presidente de uma entidade de caridade, e isso me deu um pouco, assim, de experiência, né? Mas na área, assim, automobilística, na minha profissão mesmo, no meu trabalho, é a primeira vez, assim. Que legal. Tive, claro, alguns outros eventos dentro da própria Volvo também, que eu ganhei, mas foram pontuais, assim, foram eventos de poucos meses, assim. Aí eu devolvo mais uma pergunta, né? Então, agora que você, como Scrum Master, né, lá na empresa, nos teus outros projetos que você atua com liderança, você consegue fazer do jeito que você fazia antes ou você prefere fazer com gestão ágil agora? Resumindo, né, Eu, leve Scrum para os outros também? sim, com certeza, Denis. Digamos assim que mudou minha vida, assim, porque falando um pouco do lado pessoal, né, que realmente alguns projetos aí que eu estou tentando encabeçar com a minha esposa, nessa parte digital, né? Então, para fazer acontecer, para acelerar isso, os métodos ágeis têm nos ajudado bastante, assim, tanto na parte dos OKRs, como de fato no dia a dia de um Scrum ou de um Kanban. Que show. Muito bom. E assim, você falou que vocês estão usando aí, começando a usar métodos ágeis na vida pessoal também, né? No dia a dia, nos projetos pessoais de vocês. Quais resultados que isso trouxe para os seus projetos pessoais? Então, olha que engraçado, né? Quando começou a pandemia, lá em 2000 ano passado, parece que foi tanto tempo atrás. Quanto tempo? 2000? Nossa, olha isso. Então, começou, de repente, começou o home office e ficamos 30 dias de férias. E eu tenho 2 filhos, né? Na verdade, quando começou a pandemia, tinha só o Ian estava com 1 ano. E, meu Deus, o que fazer em casa? 30 dias em casa de férias, eu nunca peguei tantas férias assim. Então começou ali, eu falei, poxa, eu vou ter que ter uma ativação, vou ficar maluco. Minha esposa também, a gente nunca ficou tanto tempo juntos. E sem poder viajar, sem poder fazer E nada, sem poder viajar, sair. olha isso. E começou ali, então peguei um quadro na cozinha, um quadrinho na cozinha de anotação, fiz lá 3 colunas, to do, in progress e done, e começamos ali, colocamos várias atividades que precisavam ser feitas aqui em casa, que eu estava procrastinando, Agilizou algumas a de família. manutenção. Oi? Agilizou sua família. Agilizou, então começou ali, e a gente já começou a ver benefício, assim, realmente nos ajudou ali. E minha esposa, né, ela é atriz e trabalha ela é pedagoga também, tem uma empresa nessa área, e com a pandemia ela teve que ficar em casa, porque foi impedida de trabalhar, e a gente aproveitou também para colocar em algumas áreas da empresa dela a gestão ágil, né, para poder acelerar um pouco. Ela ainda não adotou a cultura, mas a gente está nesse processo ainda. E Ela acelerou? chegou a usar já alguma coisa?
A gente está na fase dos OKRs e colocando para os métodos, né, para as atividades. A gente já está começando a rodar, mas ainda ela não pode dizer, estou totalmente abraçado, ainda estamos nesse processo, né? Tem que ir aos pouquinhos. Legal, que bacana. Que legal, e a área dela é outra área aí que não tem nada a ver com TI, né? Empresa de Você vê mais uma área, né? Pois é. Uma comprovação, né? Mais um momento aí. E, Leandro, me fala uma coisa. Da época que você começou a estudar, você falou que você caiu aí no cargo como Scrum Master, né? Caiu no teu colo, você precisou procurar mais, aprender mais, estudar mais. Você até falou que aprendeu OKR também no portal e começou a aplicar na sua vida em outras áreas. Quanto tempo, mais ou menos, você demorou entre começar a estudar e já se sentir mais preparado, se sentir preparado mesmo, né, para poder colocar em prática, para rodar ali o Scrum, aprender mais sobre o Scrum? Quando eu comecei no portal, eu estava com muita sede, assim, de conhecimento, né? Eu já tinha feito muito, lido e assistido muito vídeo fragmentado, assim, do YouTube, né? De alguns materiais, alguns cursos. E foi legal, assim, que o portal, eu já tinha visto que era o OKRs, o conceito de squads, design thinking. Porém, foi legal, assim, que ele juntou tudo, assim, sabe? Então, ali meio que me ajudou. Eu fiz o Trello, fiz todas as atividades lá que vocês sugerem lá. Então, meio que fui com muita sede, assim. Então, vou dizer ali que em 2 semanas eu já estava aplicando aqui no meu lado pessoal, já estava me ajudando, assim, nos PI Plannings lá na empresa, né? Então, e coincidiu, assim, de eu começar próximo de um PI Planning. Então, ali eu já mudei até a forma de trabalhar com a equipe, né? Então, foi em 2 semanas já comecei a aplicar bastante coisa, assim, já. Que bacana. Legal, E como que você conheceu a gente, Leandro? Como é que você caiu na Mindmaster? Você lembra? Cara, eu estava procurando para fazer a certificação do Scrum Master, né? E aprendendo também um pouco sobre o conceito, assim, do Product Owner. E foi nessa de procurar mais treinamento, assim, lugares para fazer a certificação, que eu encontrei vocês. Acho que foi no Instagram. Caiu na gente aí. Legal. É. E você chegou a tirar a certificação Scrum Master? Não. Impactei um pouco nessa gestão agora de prioridades aqui em casa. Fazendo 1000 coisas também, né, meu? Exatamente. Aí nasce o neném no meio ainda, né? Nasce no meio, tô com de 4 meses aqui agora, então eu tenho que ver a prioridade. Tá certo. Tem a parte financeira também, então Legal. tem que rever isso. Mas olha só, o Leandro, ele é Scrum Master, ele não tem certificado, ele não é da área de TI, e ele tá colocando Scrum na prática e também trabalhando com outras coisas, né? Um exemplo bem bacana. Sensacional. Realmente. E, Leandro, você pode falar, Dennis? Não, eu ia falar que no caso da certificação, claro que eu busco fazer, um dia vai ser bem importante, mas de curto prazo agora, acho que é algo que eu posso jogar mais para frente, né? Não é prioridade, no né? seu caso, pode sim. Você já sabe colocar na prática, já está estudando, já está se especializando, já é um Scrum Master, né? Isso, Já tem o cargo. Não, realmente. E assim, quais são os seus próximos passos agora, então? Seus próximos desafios? O que você quer buscar aí na sua carreira? Tem alguma coisa de ágil envolvida? Conta aí pra gente. Então, a gente tá com esse projeto paralelo, né, com a minha esposa, de fazer acelerar essa empresa dela. Eu tenho alguns outros projetos aí para frente, que é fazer um curso nessa área de projetos, né, fazer como se fosse um seja ágil, um portal ágil, assim, mas na área de projetos, né, de design. Então, isso mais a longo prazo, né, então tem esses projetos. E na empresa onde eu trabalho, né, na Volvo, com certeza é melhorar cada vez mais o dia a dia, a forma com que a gente atua com os Scrums,
E também, um pouco mais para frente, trazer um pouco para dentro da empresa os conceitos de OKRs, OKRs ali, a gente conseguir colocar no nosso dia a dia. Legal. Leandro, uma dúvida aqui. Eu sei que está mais nessa área aí, na área automobilística, né? Vendo uma empresa aí aplicando métodos ágeis, que é uma coisa nova que a gente tem aí, a área de engenharia. Em paralelo aí, sem ser na Volvo, você tem visto outras empresas dessa área ou de ramos diferentes trazendo métodos ágeis sem ser da área de TI? Qual que é a sua percepção aí do mercado? Automobilística, pô, eu não... tem algumas empresas aqui que eu sei que estão atuando, acho que não tem problema dizer o nome, a Bosch, eu sei que eles trabalham bem, né? Tem bons profissionais lá, já estão há alguns anos trabalhando com isso aí. E que eu saiba, essa que eu conheço, assim, do meu network, né? Não sei se talvez Renault esteja trabalhando, mas que eu sei que um bom benchmark, quem tem trabalhado é a Bosch, né? Bacana. Bom E que saber recado disso. que você Conhecida aí do dá, ramo, né? Leandro, para quem está ouvindo a gente, está na dúvida se aprende, se não aprende, se cai de cabeça na gestão ágil ou não? Que dica que você dá para essa galera? Como você disse, Cara, tem gente que tá na aprender. dúvida, né? Será que eu vou mesmo ganhar alguma coisa com isso, né? Que benefício que eu vou ter aprendendo gestão ágil, aprendendo esse Scrum, Kanban, OKR? E a pessoa fica nessa, né? Pô, eu olho as vagas da minha área, não estão pedindo isso ainda, né? Será que eu preciso Sim, mesmo aprender sim. isso aí? Que dica que você dá para esse pessoal? Então, eu acredito que é um caminho sem volta, sabe, cara? É um caminho sem volta. Todas as empresas, querendo ou não, vão ver o benefício e vão acabar migrando isso aí. Cada vez mais eu vejo minha rede de networking entrando, conhecendo. Então, acho que quem está começando é um big diferencial, assim, sabe? Você entrar numa empresa já conhecendo o método, assim, sabe? Então, acho fundamental quem está começando, quem quer fazer essa transição de carreira, aprender pelo menos, né, se não for atuar como Scrum Master, pelo menos conhecer o método, que vai ser uma transição bem mais suave, né, vão abrir muitas portas, né, porque querendo ou não querendo, da mesma forma que eu vi que aconteceu na empresa onde eu trabalho, há essa transição e é fundamental que os profissionais saibam como conduzir, como cada papel funciona, né? Então eu vejo que é uma carreira promissora, assim, algo que não tem volta e vai ajudar muito. Cada vez mais as empresas estão adotando e estão vendo benefício, né? Com certeza, né? Tudo isso. Bacana. Genial. Show de bola. Eu até aconselho, de uns 3 anos para cá, eu faço um pouco de mentoria meio que solidária, assim, né? Então, eu ajudo algumas pessoas que estão começando na carreira, não estão, por exemplo, estão procurando estágio, ou não estão conseguindo. Muitos querem entrar para a área automobilística, né? Porém, não conseguem aquela primeira oportunidade, né? Então, é um dos conselhos que eu dou, assim, também, não só conhecer sobre a parte automobilística, mas também conhecer sobre os métodos ágeis, que é algo que vai ser um grande diferencial, né? A gente está Que legal. no meio na tempestade perfeita agora, né? É Tudo verdade, isso. né? Eu costumo falar que é como se você estivesse comprando uma ação que ainda está na baixa, né? Que você está vendo que ela está crescendo, ela vai crescer, né? Então, não, Cara, diferente falou do pessoal bem. da TI. O pessoal da TI comprou na alta, né? Hoje, né? Porque Quem está quem comprando se hoje está comprando especializou na há uns alta, né? 10 anos atrás de TI, tudo bem, mas hoje em dia não, né? Não é diferencial para ninguém. Agora, nas outras áreas, cara, é o que você falou, as empresas estão começando a adotar, e é um caminho sem volta. Uhum. Quem já chega preparado, o cara tem um puta diferencial, né? E Tem, principalmente cara. o pessoal que está começando, né? Tem, pra caramba, cara. Pra Realmente. caramba. Eu até esqueci de comentar uma outra empresa, não é da área automobilística, né? Mas aqui da parte de Curitiba. E eu fiquei impressionado, uma empresa pequena, com menos funcionários, e alguns conhecidos meus que trabalham lá comentando que eles estão adotando esses métodos ágeis, né? Então, não são só as grandes empresas que estão, as pequenas também estão Com adotando, né? certeza.
Com Engraçado. As certeza. pequenas, a maioria já está começando, É, já nasce ou seja, com tem métodos ágeis, bastante né? oportunidade para quem se especializa nisso, né? É verdade, cara, é verdade. E hoje E eu em dia acho é engraçado, oportunidade, né? assim, Já vai ser regra. é bem isso mesmo. Requisito de vaga, né? Requisito de vaga, com certeza. Bom, acho que era isso, né, pessoal? Alguém tem mais alguma pergunta aí, Beleza. Leandro? Só agradecer Cara, você, Leandro. E parabéns aí Valeu, hein? pela sua Pois é, performance, cara. cara. E parabéns por tudo que você está fazendo aí. Muito sucesso e muito obrigado por aceitar o convite para compartilhar a sua história aqui e inspirar outras pessoas, né? A entrar nesse mundo aí que é o que o Leandro falou. Acho que a frase dele foi perfeita, né? É um caminho sem volta. E realmente, né, todas as empresas que estão adotando depois não volta mais, não volta o que estava. É. Não, e Muito bom. obrigado pela oportunidade aí que vocês deram de compartilhar toda essa minha pequena experiência, né? Mas agradeço muito e parabéns pelo portal que vocês criaram e todo o material que vocês estão compartilhando, os cursos, tem ajudado muito, né? Então, às vezes a gente procura alguns cursos de formação, tal, e algo às vezes muito complexo, muito grande, o de vocês é foco na proteína. Então, me ajudou muito, assim, me ajudou muito. Foto da Muito proteína, bom. adorei. Obrigado, viu, Leandro? Legal, valeu, Leandro. Obrigado, Valeu, Duda, grande por mais um abraço. episódio. Obrigado, Denis. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos que nos ouviram, nos assistiram até aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e seja ágil. Já. Seja Valeu. Falou.